16, eu conto que a mudança no sistema de saúde de São José segue trazendo reflexos para a população e não são reflexos bons. Para você ter uma ideia, os prontuários médicos dos últimos anos não estão mais acessíveis. Tanto pacientes quanto as equipes de saúde estão sendo bem prejudicados. Nas mãos da Ana Cristina estão os últimos exames médicos feitos pelo filho de 4 anos. Hoje, segundo ela, são só essas informações que constam no prontuário médico, no posto de Forquilinhas, em São José. Ela faz acompanhamento médico no local desde o pré-natal do filho, mas essas informações mais antigas não estão mais no sistema. O profissional que nos atendeu informou que não tinha mais acesso aos prontuários. E aí a gente se assustou naquele momento, porque como é uma demanda muito grande, são vários especialistas que meu filho precisa e que faz acompanhamento, sumiu todo o histórico dele. São os prontuários que reúnem informações com todo o histórico de saúde, atendimentos e tratamentos dos pacientes. Tem exames, por exemplo, que eu mesma não tenho mais acesso. De quando ele nasceu, por exemplo, que já tinha essa dilatação no rim, e que o posto vinha acompanhando, né? E para Ana, a falta de acesso a esses dados tem causado preocupação. Eu preciso verificar nos documentos que eu tenho em casa o que eu ainda tenho para poder levar e colocar de novo no sistema. E os que eu não tiver... A mesma preocupação é compartilhada pelos médicos do município, como a Cláudia. Esses profissionais usam os prontuários para saber por quais tratamentos os pacientes já passaram. É como se visse o paciente pela primeira vez. E uma primeira consulta, a gente tem que ter uma atenção muito maior no paciente. A gente tem que saber todo o histórico do paciente, né? Por mais que eu conheça o paciente, eu vi no mês passado, mas eu vi 300 pacientes no mês passado. Se eu tenho um prontuário ali, eu faço umas anotações que na hora que eu leio, eu me lembro como é que foi essa consulta de um mês atrás. Segundo a Prefeitura de São José, a mudança de sistema, realizada recentemente, gera mais economia ao município e integração nacional dos dados via SUS. O município garante que não houve perda de dados durante o processo de mudança do sistema privado para o público. A gente tem toda a história clínica dos usuários do município em uma base de dados que está instalada no nosso servidor. Hoje em dia, qual tem sido o nosso trabalho? A extração desses dados para inserção no eSUS, que é o sistema atual. Então, ninguém perdeu dado. A história está ali, a gente só está extraindo ela. Para essa operação, que começou na segunda-feira, dia 13 de abril, o município contratou uma empresa, no valor de R$60 mil. Essa equipe que está fazendo a extração já iniciou as atividades e nos deu um prazo de 30 dias para a conclusão. Apesar de ser chamado de prontuário médico, esse documento é de propriedade dos pacientes, que podem, a qualquer momento, solicitar uma cópia. Esse direito, inclusive, está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O prontuário médico é fundamental para acompanhar a evolução clínica dos pacientes, mas também é super necessário para comprovar incapacidades em benefícios do INSS, como em casos de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Segundo a Prefeitura de São José, quem precisar desses documentos antes do término da finalização das extrações de dados terá acesso. Existe o atendimento presencial aqui na Prefeitura Municipal de São José e também pode ser através do site da Prefeitura, no atendimento ao cidadão, onde ele abre um processo virtual e solicita o documento. O acesso a esse documento não acontece de maneira imediata. É necessário fazer um requerimento. A Elisiana achou que seria diferente. Nós acompanhamos ela na chegada. Que a gente precisa ir para a perícia e está precisando de todos os nossos prontuários. Aí a gente foi na UBS e lá a gente não encontrou os prontuários e indicaram a gente vir até aqui, a Secretaria de Saúde, para pedir o prontuário. E também na saída. Segundo ela, nenhum prazo para a entrega dos prontuários foi oferecido. E a gente tem que aguardar. Só que a nossa situação não espera, né? O que a gente está passando não espera. Eu estou precisando desse documento agora e, infelizmente, essa burocracia vai atrapalhar, acho que não só a mim, nem a meu esposo, mas como todos os cidadãos que estão passando por essa situação. A única coisa que a gente pede para a população é tranquilidade, porque diante dessa fala de que perdeu, todo mundo quer, né? E com qual objetivo? As informações estão sob a nossa guarda, é responsabilidade do município e logo, tanto usuários quanto profissionais vão poder estar acessando tranquilamente.
Então, a gente vai esperar mais um pouquinho para se manifestar, ver o processo final, para entender se esses dados realmente voltam ou se eles não voltam nunca mais. Porque se não voltam nunca mais, aí a conversa é outra por aqui também. E ainda em São José, moradores reclamam da dificuldade para conseguir se vacinar no posto de saúde do bairro Ipiranga. Por isso, a fila para pegar uma ficha tem começado lá na madrugada. Quem chega conosco com os detalhes é a Bruna, né, Bruna? Boa tarde para você. Isso, Laine. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Almoço. Moradores aqui do bairro procuraram a nossa reportagem para fazer esse relato de que a situação aqui na Unidade Básica de Saúde do bairro Ipiranga estaria difícil, principalmente com relação às vacinas, porque o relato desses moradores que nos procuraram é de que haveria um limite de fichas por dia, cerca de 20 fichas somente, e que isso estaria dificultando o acesso aos imunizantes, né? Principalmente a gente falando agora no momento em que já está acontecendo a campanha de vacinação contra a gripe, e aí quando a gente fala de grupos prioritários, isso se torna ainda mais preocupante, né? Essas pessoas precisam ter acesso a esses imunizantes para poder se proteger. A gente tem inclusive o relato da Adriana, que é uma moradora aqui de São José, aqui do bairro. Ela trouxe a mãe de 80 anos para fazer a vacinação contra a gripe e ao chegar aqui foi informada, segundo ela, de que ela precisaria chegar mais cedo, chegar, né, no início ali da manhã para poder garantir essa ficha, essa senha e estar inclusa nessas 20 fichas que estariam sendo distribuídas. A gente tem o relato da Adriana, vamos acompanhar. E ali, para uma pessoa idosa tomar uma vacina, a pessoa tem que estar na fila 4 horas da manhã, o posto está um caos, tá? Não tem vacina, não tem medicamento para essas pessoas. A gente lembra que a campanha de vacinação começou no dia 28 de março. Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas mais de 15 milhões de doses em todo o país e o foco nesse momento são justamente as pessoas que fazem parte do grupo prioritário. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes. Essas pessoas são as primeiras pessoas a serem chamadas para a campanha para garantirem a imunização. E aí o que a gente teve de relato foi essa situação da Adriana e de outros moradores. Bem, chegando aqui na Unidade Básica de Saúde, eu entrei, conversei com alguns funcionários, conversei com alguns pacientes também. O que a gente conseguiu entender é que a situação aqui é falta realmente de funcionários. De acordo com o relato até das pessoas que estavam ali, de funcionários irresponsáveis, hoje a funcionária que fica responsável pelas vacinas, pela vacinação, está disponível aqui no posto, na unidade básica, somente pela manhã. E aí esse é o período em que a vacina está disponível. Por isso as 20 fichas estão sendo distribuídas conforme as pessoas vão chegando, para que elas possam fazer essa vacina no período da manhã, porque durante a tarde não tem ninguém para ficar na sala de vacinação. Da mesma forma, o outro relato que a gente teve aqui foi de que isso também acontece na farmácia, porque existe aqui dentro da unidade uma farmácia que entrega os medicamentos para os pacientes e que essa farmácia só teria uma farmacêutica responsável no período da manhã. E aí medicamentos controlados só podem ser liberados pelo farmacêutica. Então, durante a tarde... A gente lembra que a campanha de vacinação começou no dia 28 de março. Segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas mais de 15 milhões de doses em todo o país e o foco nesse momento são justamente as pessoas que fazem parte do grupo prioritário. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes. Essas pessoas são as primeiras pessoas a serem chamadas para a campanha para garantirem a imunização. E aí o que a gente teve de relato foi essa situação da Adriana e de outros moradores. Bem, chegando aqui na Unidade Básica de Saúde, eu entrei, conversei com alguns funcionários, conversei com alguns pacientes também. O que a gente conseguiu entender é que a situação aqui é falta realmente de funcionários. De acordo com o relato até das pessoas que estavam ali, de funcionários irresponsáveis, hoje a funcionária que fica responsável pelas vacinas, pela vacinação, está disponível aqui no posto, na unidade básica, somente pela manhã. E aí esse é o período em que a vacina está disponível. Por isso as 20 fichas estão sendo distribuídas conforme as pessoas vão chegando, para que elas possam fazer essa vacina no período da manhã, porque durante a tarde não tem ninguém para ficar na sala de vacinação. Da mesma forma, o outro relato que a gente teve aqui foi de que isso também acontece na farmácia.
porque existe aqui dentro da unidade uma farmácia que entrega os medicamentos para os pacientes e que essa farmácia só teria uma farmacêutica responsável no período da manhã. E aí, medicamentos controlados só podem ser liberados pelo farmacêutico, farmacêutica. Então, durante a tarde, aí só outros medicamentos que podem ser entregues por técnicos de enfermagem. Além da farmácia e também da sala de vacinação, o acesso ao sistema, o sistema em que é possível marcar consultas, marcar exames, também está limitado, porque os funcionários estão tendo que fazer uma espécie de revezamento. Tem algumas técnicas de enfermagem, por exemplo, que estão fazendo atendimento ao público no balcão e que daí, nesse momento, tem que fechar a sala em que elas atuam, fazendo curativos, enfim, outros procedimentos, né? E aí a situação é que, de acordo com o que a gente recebeu de informação, depois que foram desligados os funcionários terceirizados, cerca de 6 funcionários a menos, eles estão trabalhando com um pessoal muito abaixo daquilo que necessitam para atender toda a demanda da população. E aí, em alguns momentos, algumas dessas pessoas têm que fazer um revezamento dentro da unidade básica para atender no balcão, ou então para estar na sala de vacina, ou então para estar no ambulatório fazendo esses curativos. E isso acaba prejudicando o atendimento à população, já que as pessoas vêm em busca do serviço e aí, de repente, não tem alguém ali para atender, para acessar o sistema e marcar um exame. A gente presenciou ali uma paciente tentando marcar um exame e aí a devolutiva foi de que não dá para marcar o exame porque 5 pessoas somente deu para marcar, porque foi o que eles conseguiram fazer com acesso ao sistema, que também é só uma pessoa que tem acesso ao sistema, esse sistema novo agora, né? Que não é novo, mas é novo aqui no município, que é o sistema unificado, ali onde eles marcam as consultas, os exames e tudo mais. A gente entrou em contato com o município aqui de São José, a Secretaria Municipal de Saúde nos mandou uma nota informando que a vacinação ocorre por ordem de chegada e de acordo com a Secretaria de Saúde, sem limite de fichas. Mas não foi isso que a gente teve aqui de retorno, não. O que a gente teve aqui é que, de fato, são entregues fichas, 20 por dia e deu. Devido à campanha contra a influenza, de acordo com a Secretaria, houve um aumento na procura e aí teria sido isso que teria gerado o maior tempo de espera. O município disse ainda que monitora a demanda, que está ampliando a oferta, incluindo a abertura de novas salas de vacina para melhorar o atendimento. No entanto, gente, o que a gente percebeu aqui e o que a gente teve de relato é de que não, de que de fato são entregues fichas cadastrais para as pessoas poderem fazer vacina, cerca de 20 fichas por dia, já que ela só acontece no período da manhã. Então, se você chegar agora à tarde aqui para fazer uma vacina, a sala está fechada, não vai conseguir fazer essa vacinação. E também não vai conseguir retirar medicamento com receita controlada porque o farmacêutico não está aqui no local. A gente vai seguir acompanhando essa situação. Durante o período que nós estivemos aqui, vários pacientes relataram que o atendimento não está bom o suficiente. Então, isso é o que a gente tem de momento aqui na Unidade Básica de Saúde do bairro Ipiranga, em São José. Eu volto com você, Laine. Valeu, Bruna, obrigada pelas informações. Então, quem sabe uma sugestão muito respeitosa, já que tem uma diferença do que a Prefeitura está falando sobre esse caso e que os pacientes estão relatando também, quem sabe a Prefeitura fique mais ali para ver o que está acontecendo na prática, porque se nos chamaram é porque o negócio não está funcionando. A gente aguarda soluções mais breves, sabe que isso envolve mudança de sistema, terceirizados que saíram do quadro também, mas fica complicado para quem está doente e precisa de um atendimento, a gente sabe.